Olha aqui. O prato na frente, está explicando. Cadê o prato? Mostra ele aí. Não, Levanta é o prato. doce aqui. Pô, metadinha aí, pô. Pode comer em sala de aula, não, rapaz. Proibido. Mas quando a câmera está desligada, pode. Mas agora o problema é o cheiro. Ficar vendo, sentindo o cheiro dá fome também. Bem, gente, então é isso aí. É um prazer estar com vocês, tá? Na semana passada, eu fiquei esperando vocês aqui. Vocês não apareceram. O que foi que aconteceu? Quem gosta de falar, fala, gente. Eu falo. Alexandre, por que vocês não apareceram? Eu, pessoalmente, eu cheguei muito tarde de serviço, aí só tomei banho e capotei. Nem deu. E Letícia, por quê? Letícia Gabriela, o que aconteceu? Eu acho que é porque muita gente achou que não teria aula por causa da semana, ficou confuso. Na realidade, não teria, né? A diretoria orientou os professores para não dar aula síncrona, não sei até hoje por quê, né? Mas de qualquer forma eu deixei na tela aqui, para quem entrasse, algumas orientações para a gente ganhar tempo. Aí, quando terminou a hora, no que eu vim aqui para o computador para ver, não tinha entrada ninguém. Falei, pô, eu gastei um tempo fazendo a tela bonitinha, cheia de detalhes. Mas não tem problema não, tá, gente? Tudo está tendo, digamos, dentro do normal e do previsto. Antes de colocar aqui, esperando mais uns minutinhos aqui, me diga o seguinte, na aula de laboratório da terça-feira passada, dessa semana, o que aconteceu? Foi dado o que para vocês? Uma atividade, um circuito RLC. Circuito RLC? RC. RC? Né? Circuito elétrico de corrente alternada? Não, foi uma onda quadrada. Foi contínua, eu acho. Eu ainda não fiz. Né? E ela foi a primeira? Foi basicamente o negócio do PC mesmo, explicando como fazer a listas dele, essas coisas assim. Entendi. A coisa é o seguinte, gente, numa situação normal, o laboratório, o que ele faz? Ele inicia estudando os componentes de chaveamento da eletrão de potência, que são tiristores. Por exemplo, o SCR, o DIAC, o TRIAC. Depois ele estuda os certificadores não controlados e depois os controlados. Aí encerra. Isso é o assunto de um semestre. E na teoria, o que a gente faz? A gente só vê os conversores, que são os retificadores controlados e não controlados. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente não estuda os componentes. Os componentes foram colocados na teoria, na prática, desculpe, exatamente por causa do tempo, né? Se colocasse o assunto de retificadores na teoria mais o estudo dos componentes, não daria tempo, e o laboratório tem tempo para isso. Agora, isso é uma normalidade. Nessa situação que está agora, a gente está meio assim, tateando, tá certo? Eu perguntei porque eu queria saber se o professor tinha falado sobre tiristores com vocês. Você mostrou como funciona e tal. Provavelmente vai dar algumas práticas, né, sobre eles, mas é usando o simulador, porque lá não tem outro jeito, tem que usar o simulador mesmo. Mas para usar o simulador, como a gente pode usar aqui também na teoria, a gente tem que explicar o funcionamento, porque o simulador não explica nada, né? O simulador simula um circuito funcionando, mas a gente tem que mostrar para vocês os porquês das coisas e depois simular. Né? Se ele não for dar a teoria do retificador para vocês, porque ele tem uma planificação um pouco diferente da minha, e a gente tem liberdade de fazer isso, a coordenação dá essa liberdade para a gente, aí eu vou ter que usar uma aula minha para dar o funcionamento do tiristor para vocês. Aí na aula que vem eu vou voltar a fazer essa pergunta, né? E aí você faça o favor para mim de perguntar a ele na terça-feira se ele vai dar a teoria dos tiristores para vocês.
Se ele não der, conforme eu disse, eu darei. Né? Eu uso uma aula para isso, porque é importante vocês conhecerem o funcionamento do tiristor, porque é o componente que nós vamos usar muito aqui durante esse semestre. Então, vocês têm que estar sabendo como ele funciona, e sabendo bem, tá certo? Bem, então é isso. Eu vou colocar aqui o PowerPoint da aula que a gente vai dar agora, tá certo? Que é esse aí, ó. Deixa eu passar essas coisas mais rápido. O Chico fala que são as frescurinhas. Antes de entrar propriamente Deixa eu aqui, tirando o PowerPoint. já está passando, vocês estão enxergando ele aí? Sim, está na distribuição de pontos. Tá ótimo. Se sumir a imagem, você dá um toquezinho, porque às vezes sai, eu penso que está na tela e já saiu da tela de vocês. Então, se alguém notar que sumiu a imagem por causa de um problema aqui no teclado, ou entre eu e o teclado, isso é na minha mão, né? Aí vocês me dão um toque. Dou sim. Tá. Então, com relação à distribuição de pontos, que é uma das coisas que vocês querem saber logo, logo, eu pretendo fazer o seguinte. Claro que se vocês não concordarem, a gente discute, podemos mudar, tá? Mas a ideia inicial é essa aqui, ó. Eu tenho que distribuir para vocês 100 pontos, né? 20 pontos é nessa parte que eu estou chamando de introdução à eletrônica de potência, que é o assunto da aula de hoje. Tá certo? Normalmente eu dou esse assunto em 2 semanas. Eu estava até prevendo fazer isso, dar um pedaço semana passada e um pedaço hoje, terminar o assunto. A gente não tem muito tempo para discorrer sobre esse assunto, não. Mas não fiquem assustados, não. Imaginando, o Ari vai correr com o curso. Não, eu vou tentar dar o curso da maneira que deve ser dado. Correr muito significa que vocês provavelmente não vão aprender, e muito devagar significa que vocês vão ver pouco conteúdo. Então nós vamos na medida que for possível, né, considerando a responsabilidade que a gente tem de passar o conteúdo para vocês. Todos os assuntos que nós virmos aqui nesse semestre, eles estão apostilados. Tá? Normalmente, a gente entrega no primeiro dia de aula as apostilas, geralmente são um calhambaço, tipo assim, 400 páginas de apostila, para vocês lerem durante o semestre. Eu já cheguei à conclusão que é bobagem fazer isso, porque vocês não leem mesmo, né? Porque a apostila é muito detalhada, então tem que ler muito, tem que gastar muito tempo lendo, né? Porque é explicado assim minuciosamente, nos mínimos detalhes, né? E exatamente para aluno mesmo, na pessoa que não está acostumado a ver aquele aluno entender. Então, eu volto, arranjo um macete lá para vocês entenderem melhor, mas para isso tem que ler a apostila. Com relação a esse primeiro item aí... Introdução... Mas, professor, Oi? Você tem a apostila digitalizada? Tem, isso que eu ia falar agora. Ó. Esse item aí, a introdução à eletrônica de potência, ela já foi colocada no Moodle e no SIGA na semana passada. Ela já está lá. Então, quando vocês entrarem no Moodle, lá na tarefa 1 dessa disciplina, vocês vão encontrar ela lá. Ela está em PDF, entendeu? As outras eu vou passando progressivamente. Não adianta passar de uma vez, não. Mesmo porque a próxima, ela é muito extensa, eu vou fazer um corte nela e deixar só o que for assim, necessário e que foi importante que vocês vejam, porque se eu colocar ela toda lá, vocês não vão ler ela toda, como as pessoas não leem. Ela vai lá, ela fala sobre... Não vou discordar de você, não. Tipo, por exemplo, eu pessoalmente, sabe? Sim. Eu não vou ter tempo, mas caso eu tenha dúvida aqui na sua explicação, é um método de eu decorrer para tirar minha dúvida antes de falar com você. Eu até peço que vocês leiam a apostila sempre antes da aula. A apostila da semana que vem, eu já vou postar ela amanhã para vocês. Entendeu? Só para vocês terem ideia, a apostila... Oi, pode falar. Pode dar eu abri aqui no Moodle aqui já para mim procurar. A apostila é esse único arquivo que tem aqui, né, em PDF, né? É o único, é o primeiro. Eu vou colocando aos poucos. Se você clicar aí, você vai ver que tem uma apostila extensa aí, sei lá, com as... ela está extensa mesmo. Está com... unidade 1... páginas. Pois é.
Agora, gente, vocês têm que entender uma coisa. Não há necessidade de vocês lerem ela toda, não. Por quê? Porque eu tenho uma mania que é a seguinte: quando eu vou escrever um texto, eu pesquiso muito sobre aquele assunto. E a mania que eu tenho é de querer colocar tudo que eu aprendi no texto. Entendeu? Era para escrever uma apostila que o assunto caberia numa aula, que essa seria a aula de hoje, no máximo 2 aulas. Certo? Eu fui estudando e colocando lá, e eu sou muito prolixo. Aí ela acabou, uma apostila que podia ser muito bem feita com, digamos assim, 10 páginas, aí ficou com 60 páginas. O retificador, por exemplo, que é o próximo assunto, para vocês terem uma ideia, a primeira apostila que eu escrevi de retificador, vocês vão rir de mim, mas não tem importância, não estou vendo a cara de vocês, eu gastei 10 anos para escrever. Por quê? Primeiro que eu não tinha tempo. Eu não tinha muito tempo. Hoje em dia eu tenho mais tempo, mas na época eu não tinha. Então eu gastava muito tempo para escrever, para pesquisar, e todo texto eu escrevo, todo texto, todo desenho eu faço. Eu não colo o desenho, eu não uso Ctrl+C, Ctrl+V para os desenhos, porque eu não acho que não é correto. Não é que não seja correto, é um jeito meu. Eu prefiro ter o desenho que eu faço, mas porque eu gosto de desenhar também. E tem desenho nessa apostila que eu gastei 20 horas para fazer, para vocês terem ideia. Se vocês verem a apostila, vocês vão entender por quê e vão acreditar. Porque tem desenhos muito detalhados e muito, além de ser detalhado, ele é muito detalhe. Além de ser assim. Oi. Então, cada aula sua tem uma apostila? Todas elas vão ter apostila. Então, tá? entendi. Não vai ser uma por aula, não. Por quê? Porque tem certos assuntos que a apostila, por exemplo, do retificador vai ficar uns 2 meses ou mais com a primeira parte dela. Ou o semestre inteiro, se eu soltar ela toda de uma vez, o que eu vou decidir amanhã. Eu estou querendo dividir ela em partes para vocês lerem aos poucos, entendeu? E ler só o necessário. Eu posso soltar ela toda para vocês, toda, sabe? Um exemplar único. E depois eu vou soltando os pedacinhos dela para organizar. Quem quiser ler tudo, eu acho que soltando em parte seria mais prático para a gente, professor, porque aí a gente não fica perdido, sabe? Se a gente tiver que procurar algo na matéria. Fica pontual, né? Fica pontual. Porque isso que eu estava falando, a primeira apostila que eu escrevi, que eu gastei 10 anos, ela tinha 200 páginas sobre retificador, mas ela tinha tudo, ela tem tudo sobre retificadores, tá? Coisas que eu achei no Arco da Velha e coloquei lá. Aí, o que eu fiz? Eu achei ela muito longa e a abordagem matemática dela estava muito profunda, aí eu cheguei à conclusão que não valia a pena dar aquela apostila para o curso técnico. Aí eu fiz um corte, ela caiu para 100 páginas, que já é muita coisa, entendeu? Eu acho que 100 páginas para vocês é muito, então eu vou fazer um outro corte nela, que esse corte eu vou fazer assim, a aula da semana que vem, mais a outra, digamos que seja 20 páginas, eu solto só as 20 páginas, e vou fazendo assim progressivamente, e cortando o que for assim, que dê para cortar, tá? Porque tem coisa demais, né? Sinceramente, tem coisa demais nela. Eu estou dando aula esse ano passado, aliás, para o segundo ano diurno, disciplina circuito elétrico. A apostila que eu estou escrevendo para eles já tem mais de 600 páginas. É uma loucura, né? Mas todo doido tem sua mania, né? Então, mas está lá, o assunto está lá, é importante que eu fiz a pesquisa para o aluno. Eu gosto de pesquisar, então eu fiz a pesquisa e coloquei lá, né? Só que não é Ctrl+C, Ctrl+V, não, é texto escrito original mesmo, e da forma mais didática que eu conheço. Então, para a gente andar mais rápido um pouquinho aqui, né? Essa parte aqui de introdução, eu vou pegar daqui uns dias essa apostila e fazer um questionário. Eu não vou dar tarefa para vocês, não, eu vou fazer um questionário. O questionário vai ter perguntas baseadas no que a gente falar aqui, tá? Que vocês poderão recorrer à apostila para entender melhor, ou para ter um local para estudar. Mas eu não vou cobrar coisas que está na apostila e que nós não tenhamos falado, não. Aí eu vou colocar aquele questionário. Geralmente os questionários são simples. E esse aqui, por exemplo, vai valer 20 pontos. É tipo assim, vai ser umas 5 a 10 perguntas que eu vou fazer, né, geralmente de múltipla escolha, e que vocês vão postar no Moodle, e ele vai corrigir para mim. Então, eu já tenho ele corrigido na hora.
Ele corrigiu, vocês entregaram, vocês vão ter a data, como os outros professores fazem, a data certa, né, para entregar, o dia limite, o horário limite, né? Feito aquilo, o Google o Moodle vai me passar e eu vou ter essa nota de vocês, tá certo? Isso vai valer também para a segunda parte. Oi, filha. Tem um aluno que não está cadastrado na sua turma. Aí você se eu for parar aqui para cadastrar ele, vai... Vocês importam de eu cadastrar agora? Perder tempo. Pode cadastrar, professor. Melhor todo mundo perder tempo junto. Então, deixa eu só terminar. Não, mas eu vou fazer. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá cadastrar. Porque depois fala que perdeu, aí dá problema até para você. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Qual que é? Ele está aí? Ele passou para vocês os detalhes? O e-mail dele? Eu vou colocar no chat o e-mail dele aqui. Tá. Sempre bom alguém ajudar, né? É o Wanderson? Isso. Tá. Você fala, velho, eu estou colocando agora. Faltou ver lá na frente. É Wanderson? É. Tá, obrigado. Vocês são atentos, gente. Estou gostando de ver. Beleza. Deve ter ido. Essas coisas feitas correndo assim, é difícil dar acesso, já não tá? Pronto, tá lá. Se ele quiser entrar, ele pode. Vamos voltar lá, gente? Bora. Então, eu estava dizendo mesmo, né? Toda hora que volta nisso, eu mando voltar no ponto, mas ele nunca volta. São esses pontos para ganhar tempo. Olha aqui, são 4. Eu peguei o programa e dividi em quatro itens, né? E estou dando esses pontos para cada um. Retificadores monofásicos, que vai sair na próxima apostila, que vai ficar um bom tempo com ela. Depois vai os trifásicos não controlados, 30 pontos. O assunto é mais extenso e mais importante. E os retificadores trifásicos no final controlados, entendeu? Aí cada questionário vai valer esses pontos aí, ó, total 100 pontos, não é isso? 30, 60, 80, 100 pontos, beleza? Alguém discorda, tem uma outra sugestão? Professor, pode dar exercício, você vai dar exercício também, mas sem valer ponto, mas só o exercício para a gente estudar, alguma coisa assim? Sim, gente, vou passar exercícios. Tem vários exercícios já programados, né? Porque essa matéria tem muito cálculo, sabe? No presencial normal, a gente tinha estava previsto para 2020, 2 aulas teóricas e uma só para exercício. A gente aprende mais com exercício, tá certo? Mas eu vou dar os exercícios, nós vamos resolver exercícios aqui, tá? E eu posso cobrar algumas coisas do exercício nos questionários, entendeu? Os questionários são só uma referência. Então é isso aí, gente. Vou passar mais rápido aqui, que conforme eu falei, eu sou muito prolixo. Gente, uma pergunta para vocês. Bem, antes de chegar lá, a previsão nossa é ver isso aqui, ó, esses itens aqui, ó, fazer uma introdução, né? E essa introdução nós vamos dividir. Definir o que é eletrônica de potência, falar dos conversores de potência, das aplicações da eletrônica de potência, dos componentes usados na eletrônica de potência e fechar. Esse é o assunto da aula de hoje. Pensa bem, da aula de hoje, que já está quase acabando, né? É fogo. Mas, se for o caso, eu termino na semana que vem. A primeira pergunta, o primeiro ponto, o que é eletrônica de potência? Se a pessoa chegar perto de vocês e perguntarem, o que vocês responderiam? Se pedisse para dizer ou definir o que é eletrônica de potência.
Vocês podem, gente, para mim aqui, vocês podem falar o que vocês quiserem, tá? Aliás, eu até acho bom, porque eu me situo no que vocês falam para eu poder orientar a minha fala. O que é eletrônica de potência? Processar. Pode falar. A frase só teve um verbo, processar. Pode falar. Alexandre? Processar o controle da energia, né? Você já está lendo a apostila, né, safado? Lê a apostila. Não, que o professor lá tava falando lá. No laboratório? Mostrou uns diagramas em bloco lá. Ah, tá certo. Então, vou correr mais aqui, já falou. Então, gente, eletrônica de potência. Porque, normalmente, quando a gente pergunta o que é eletrônica de potência, a resposta que a pessoa dá é o seguinte: é a eletrônica que usa componentes de grandes dimensões, de valores maiores de tensão e de corrente, ou de potência. Né? Não dá essa impressão? Chama eletrônica de potência, né? A gente pensa que potência é uma coisa grande, né? Potência. Potência é produto de tensão vezes corrente. Não tem nada a ver se é muito ou se é pouco, né? Desde que você esteja trabalhando no controle da tensão e da corrente, você está controlando a potência. E a eletrônica é o controle. Eletrônica de potência, você estuda o controle da potência. Tá certo? Pode ser pequenininha ou muito grande, não tem nada a ver. Por exemplo, o carregador de bateria de um celular, o circuito de um carregador de bateria, é um circuito de eletrônica de potência. Um controle de velocidade de um motor daqueles enormes, né, por exemplo, de laminadouros automáticos, de metrô e coisas desse tipo, né, o controle de um gerador de energia de uma hidrelétrica é eletrônica de potência. Então, a eletrônica de potência não quer dizer que seja de muita potência, não. Ele está relacionado com isso aí, ó. É a tecnologia associada ao eficiente processamento e controle da potência elétrica, utilizando elementos estáticos, né? Mas eu quero que vocês entendam, para ficar assim bem claro, o que ela vai fazer. O que ela faz? Através do que a gente chama de conversores, que podem ser estáticos ou dinâmicos. Estático é porque tem semicondutor, e dinâmico é porque tem partes móveis. Nosso interesse é estudar os estáticos. Certo? Os dinâmicos, eles são pouco usados, já foi mais usado, hoje em dia praticamente não é usado, né? Mas também está dentro do contexto. Então, o conversor, né, é uma tipologia, é um tipo de circuito, né, que faz o seguinte: ele transforma ele transforma a energia elétrica, não a energia em si, mas a forma de apresentação dela, numa outra forma de apresentação. Para ficar mais claro, se você tem disponível uma fonte, na sua fonte, a energia elétrica em forma alternada, o conversor vai pegar aquilo que a fonte está fornecendo, aquela energia em forma alternada ou contínua, e transforma em outro tipo, ou no mesmo tipo. Tá certo? Só que essa transformação visa fazer a modificação da forma, né? Não em todos os casos, tá certo? E mudar as características dela, também em não todos os casos. O conversor completo faz tudo, isto é, não é completo assim, mais, digamos, com mais performance. Ele pega, por exemplo, no caso nosso aqui do terceiro módulo, ele pega uma tensão elétrica na forma alternada e a transforma na forma contínua. Então, ele é um retificador. Só que ele não faz só isso, como eu disse. Ele faz o controle do fluxo de energia. Ele pega a energia da fonte e joga para a carga. Mas pode também pegar a da carga e jogar para a fonte. Depende do caso. Tá certo? O que a eletrônica de potência faz isso? É essa transformação da forma de apresentação
né, que a gente chama de forma disponível de entrada, numa forma que depende da demanda. Né? Além da mudança da forma, ele controla o fluxo. Você vai entender isso mais na frente. Tá? Então, isso é eletrônica de potência. Está claro, por enquanto? Eu vou dar um exemplo para ficar mais, assim, mais ilustrativo. Suponha que você tem um motor, e no nosso caso, um motor de corrente contínua. Se fosse um motor de corrente alternada, vocês já estariam trabalhando com o programa do quarto módulo, que são os inversores, tá certo? No terceiro módulo, a gente estuda só os retificadores, então a carga nossa, em princípio, é uma carga que demanda a tensão elétrica na forma contínua. Então, suponha que você tem um motor de corrente contínua e você quer controlar a sua velocidade, a velocidade desse motor. E você tem disponível uma fonte de tensão alternada, que é o mais comum. Suponha que seja um motor industrial, lá da Mannesmann, da Belga Mineira, etc., que seja de tensão contínua ou corrente contínua. Aí o seu conversor, o seu retificador, ele vai pegar a tensão disponível, que geralmente é alternada trifásica, e retifica, e liga a esse motor. Só que para controlar a velocidade, você tem que variar o valor médio daquela tensão contínua que você ligou no motor. Então, ele faz esse controle, ele controla o valor médio. Por isso, ele tem que ter dispositivos que permitam variar o valor médio da tensão da carga. Entendeu? Esse é o ponto mais importante. Mas existe também, complementarmente, uma outra função, que é a seguinte: suponha que você, além de querer controlar a velocidade do motor, você quer controlar a frenagem do motor. Quando você está controlando a velocidade, o que está acontecendo? Você está pegando a energia elétrica da sua rede e ligando ao motor. A gente diz que você está colocando energia no eixo do motor. E ele vai girar numa velocidade que depende da quantidade dessa energia, ou da tensão que você ligou a esse motor contínuo. Tá certo? Você transferiu energia da fonte para o eixo do motor. A gente fala que é para o eixo, porque é no eixo do motor que está sendo produzida ou desenvolvida a energia mecânica do motor. Bem, se você quiser parar o motor, basta você retirar a energia. Você pega o retificador lá controlado e tira ele de operação e o motor vai parar. Só que ele não vai parar de uma vez. Ele vai parar, vai gastar um tempo para parar, que depende da característica dele, dimensões, qual a velocidade que ele estava girando, qual que é a carga que ele estava movimentando, entendeu? Isso aí é relativo, ele pode parar, tipo, num tempo grande ou num tempo pequeno. Mas, digamos, se queira controlar o intervalo que ele vai parar. Isso, por exemplo, é importante. Por exemplo, no laminadouro, né, você que está produzindo um movimento de uma chapa, por exemplo, fazendo a chapa ir para frente, né? Você dá digamos assim, um toque no motor, ele gira, faz a chapa andar um pouquinho e para. Aí vem algo ali e corta a chapa. Digamos, eu estou dando um exemplo. Bem, você tem que parar a chapa, né, tem que parar no lugar certo. Senão o corte também não vai acontecer, vai ter que ter outros problemas lá para serem corrigidos, para acontecer isso. Bem, para você parar o motor, você tem que tirar a energia do eixo dele. Né? Porque a energia que você aplicou ao eixo dele está fazendo ele girar, então para ele parar você tem que tirar. E quando você for retirar essa energia, você pode retirar essa energia rápido ou não. Se você quer que ele pare rápido, você tira a energia de uma forma mais rápida, senão você tira de uma forma não rápida. Você controla isso. O seu conversor faz isso, entendeu? Então, o conversor, veja bem as funções que já colocamos para ele até então. Transforma CA em CC. Controla o valor médio da CC, quer dizer, ele está produzindo um fluxo de energia da fonte para a carga e controlando esse fluxo. Outra função é você controlar o fluxo de energia da carga para a rede. Por quê? Porque quando você retira
a energia do eixo, você vai aplicar aquela energia em algum lugar. A energia não desaparece, a energia é transformada. Então, você pega uma energia mecânica que está no eixo do motor e leva e devolve ela para a rede. Aí você inverteu o fluxo de energia. O fluxo de energia estava saindo da carga e indo para a fonte. E quem faz isso é o seu conversor. Se eu conseguir mostrar para vocês até o final do semestre como é que isso é feito, eu ficarei satisfeito e o nosso programa fica bem dado. Eu terei atingido o nosso objetivo, tá certo? Porque nós vamos aqui, o nosso objetivo é estudar o conversor e ver esse processo de transferência de energia de um lado para o outro, tá certo? Existem vários tipos de circuito que fazem isso, tá? Na eletrônica de potência do terceiro modo é feito com tiristores. E o conversor que faz isso é chamado conversor dual. Ô, professor, Oi, diga, a pode gente falar. pode associar a eletrônica de potência com os driver? Eu tenho que entender, o drive é uma palavra muito abrangente, né? Que faz o acionamento, e que pode ser o controle do fluxo. Driver é um impulsionador de alguma coisa, né? Que se aplica energia para produzir um trabalho. Nesse sentido, você pode considerar como um driver, tá certo? Uhum. É bidirecional, né? Porque ele vai mudar o sentido do fluxo dessa energia que ele está jogando para um lado ou para o outro. No quarto módulo, vocês vão fazer a mesma coisa para circuitos ICC também. No terceiro módulo é retificação, é chamado de retificador controlado. E no terceiro módulo é o chopper, no quarto módulo é o chopper, que faz isso para corrente contínua, e o inversor, que faz isso para corrente alternada. Tá certo? Vocês vão ter o estudo completo no terceiro e no quarto módulo. E, basicamente, gente, a eletrônica de potência é isso, né? Assim, da maneira bem simples, bem resumida, é isso. Entendeu? É claro que tem mais coisas. E, para fazer isso, o que a gente precisa? Eu estou cortando bastante a minha demonstração aqui, tá, gente? Na apostila está bem mais detalhado, exatamente para ganhar tempo. Deu um branco aqui, o que eu ia falar? De vez em quando dá um branco, né? Velho é fogo, viu? Não é caduquice, não, é que a cabeça fica cheia. Mas vou continuar aqui que eu lembro o que eu ia falar. Sei lá se vou lembrar, vou andar um pouco aqui que aí eu lembro. Eu lembrei. Isso é feito, esse tipo de controle que eu falei, gente, que controla o retificador, fazendo o fluxo ir para um lado ou para o outro, vocês vão ter uma ideia melhor de como isso acontece na disciplina instrumentação e controle. Por quê? Porque o sistema que faz isso é chamado de sistema de malha fechada. A gente não estuda o sistema em eletrão de potência, a gente estuda o conversor. Mas a controlabilidade toda, para você entender como é que isso é feito, quais são as regras, os circuitos que fazem esse controle todo, você vai estudar lá na disciplina da... Ô, professor, Pode não falar. foi o professor de laboratório de eletrônica de potência, não. Foi instrumentação e controle que mostrou o diagrama de bloco. Ah, beleza. Então, tá mais ou menos dentro, né? Não faz mentira aqui agora, não. Porque... É que agora que eu lembrei que... É que eu não sei qual professor ainda é qual. Não, mas isso é natural, né? No início, assim, né? Sim, sim. Eu espero que não seja só no início, né? Que você, no transcorrer, não fica trocando professor, né? Mas, continuando, então, gente, é isso aí. Na realidade, a eletrônica de potência ela é multidisciplinar. Né? A pessoa, para trabalhar com eletrônica de potência na sua essência e na sua totalidade, vamos dizer assim, ele vai trabalhar com a própria eletrônica de potência que a gente estuda aqui nessa disciplina nossa, com controle, né? Deixa eu dar uma tossida aqui. Falar demais, a garganta fica seca, né, gente? Então, ele estuda eletrônica de potência, os conversores, né? Entende os conversores gráficos, forma de onda, essas coisas. A parte de controle, que vai, né, que está na disciplina de controle, e aquela parte assim que utiliza o microprocessamento, né, a parte digital, né?
Então, é multidisciplinar. Cada um entra com uma parte e no conjunto você faz um controle completo. Só com o que a gente vê aqui na minha disciplina, não dá para você entender como que controla esse fluxo de energia de uma fonte para uma carga e de uma carga para a fonte. Você fica sabendo o meio do caminho, né, que é o conversor, mas como é que opera isso eletronicamente? Né? Então, com isso, gente, você pode concluir o seguinte, que nós vamos estudar aqui a topologia do circuito, quer dizer, como é que funciona um circuito, e os circuitos que nós vamos estudar aqui, nós vamos começar desde o mais simples até o mais elaborado, que ainda é usado. O mais simples retificador que existe, é lógico, é o retificador com diodo de meia onda, que vocês já estudaram, me parece, no módulo 2, não foi? Só que lá vocês estudaram aqui, vocês pegaram lá uma fonte CA, retificou meia onda completa com diodo, provavelmente colocaram um filtro e morreu aí, não é isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma revisão desse assunto, assim, muito rápida, tem na apostila, né? Talvez nem precisa gastar tempo, mas nós vamos falar algumas coisas usando diodo, mas o que difere do que vocês já estudaram é que as nossas cargas não são puramente resistivas. Então, você vai estudar um retificador com carga indutiva. E o estudo do retificador com carga indutiva é um pouco mais elaborado do que vocês fizeram no semestre passado. Porque as cargas industriais não são resistivas. As cargas industriais são indutivas, na sua maioria, né? Claro que não existe uma carga puramente indutiva, né? Toda carga indutiva tem a sua resistência, que é a resistência do fio, né? De um modo geral, desprezível, mas a indutância é alta. E quando você imagina, por exemplo, a indutância da armadura de um motor que é alta, e qual que é a influência que aquilo produz no retificador, dá uma boa modificação nas fórmulas de onda. Isso não é só para o retificador de meia onda, para todos. A gente começa com o retificador de meia onda para você absorver bem esse conceito, né? Você navegar bem, você imaginar que no circuito retificador você pode ter corrente durante o semiciclo negativo. Isso até então para vocês é uma coisa esquisita, não é? Você faz um retificador e tem corrente no semiciclo negativo? Pô, que coisa esquisita. Tem, tá certo? Tem. Outra coisa, você tem um retificador que a tensão que se aplica nele é alternada, tem uma forma senoidal, e na saída você tem uma corrente contínua, igual a produzida por uma bateria. Isso é plana, linear. É uma coisa difícil de você, agora, quem não estudou a eletrônica de potência, entender, mas o nosso objetivo é mostrar isso, né? Imaginar que a carga de um retificador pode ser entendida como uma fonte de tensão ou fonte de corrente constante. Isto é uma corrente que não varia, a não ser que você modifique, você faça variar, mas a partir de um momento que você estabelece o valor, ela não varia, é uma corrente constante. São coisas que você vai entender durante o nosso processo aqui. Entenderam? Gente, não se preocupe, eu estou dando uma visão geral, hein? Não estou ensinando nada para vocês, não. Eu espero ensinar nas próximas aulas. Tá? Então, continuando aqui a nossa conversa, está sendo mais uma palestra do que uma aula. A eletrônica de potência é aplicada em sistemas com potências. Eu coloquei desde 1 watt até milhares de megawatts, na realidade, até menos de 1 watt, tá, gente? Tá certo? Tem conversores de potências menores que 1 watt, mínimas, corrente muito pequenininha, potência muito pequenininha. Mas também tem aquele trambolhão enorme, né, que usa tiristores, por exemplo, ou diodos de 1.000 amperes, 3.000 amperes, 6.000 amperes, entendeu? Normal, né, na eletrônica de potência, trabalhar com isso. Inclusive, os tiristores mais usados hoje em dia estão na faixa de alguns milhares de amperes. Por quê? Porque para situações de correntes menores, ele já não tem muita aplicação, porque já tem os MOSFETs de potência que estão substituindo eles com muito mais eficiência, tá certo? Coisa que vocês vão entender no processamento do curso, no andamento do curso. Tá? Para fechar,
né, e como também está aqui nessa apresentação, aproveitando, eu costumo dizer que a eletrônica de potência, ela está sustentada por 3 pilares. São esses 3 manés aqui, ó. Um chama eletrônica, né? A eletrônica é a utilização lá dos diodos, os tiristores, os circuitos de comando, etc. Potência é o quê? Transformadores, motores, geradores, né? Por quê? Porque são as cargas que a gente utiliza. E a parte controle, né, que trata desse fluxo aí, ó, que vocês vão estudar lá, conforme vimos lá na disciplina do controle, automação e controle. A junção desses 3 elementos nos dá isso aqui, ó, a eletrônica de potência. Essa eletrônica de potência é a junção, essa figura aqui mostra, não é uma nem outra, é a junção das 3. Junta potência, controle e a eletrônica puramente. Muito da eletrônica analógica, muito da eletrônica digital. Isso aqui é só um exemplo, até não vou... É uma visão ampla, né? São as áreas que a gente costuma imaginar que constituem ou são, digamos assim, afluentes da eletrônica de potência. Você tem que saber alguma coisa de conversão de energia, como a energia elétrica é formada, como a energia eólica é produzida, como a energia fotovoltaica é produzida, porque você vai controlar ela, né? Tem que ter noção de circuito elétrico, nós vamos trabalhar com transformadores, principalmente, né? Eletrônica, quando falo eletrônica, eu estou pensando na eletrônica analógica, né? Comandos analógicos, né? O controle, que já falamos, os fundamentos, né, de instrumentação e controle, sistemas de energia, da mesma forma, né, na conversão de energia, tem uma noção de eletromagnetismo, para poder entender a conversão de energia, sistemas digitais, bastante, tem que saber como é que funciona um tiristor, como funciona um MOSFET, então tem que conhecer a física do estado sólido, você já conhece, já foi estudado, e vai por aí, né? Eu costumo falar que a eletrônica, para mim, eu vou falar uma coisa aqui, talvez alguém brigue, se tiver algum professor nessa sala aqui, vai me processar, vai falar que eu estou puxando a sardinha para mim. Mas, para mim, eletrônica é eletrônica analógica, tá, gente? Eu mexo com eletrônica já tem 50 anos, quase 50 anos. Já tem 50 anos que eu mexo. Então, já passei por muito, em termos de andamento da eletrônica, desde a época da válvula até hoje. Eu tenho uma noção muito grande da importância da eletrônica analógica no que a gente chama de eletrônica. Eu não considero muito microprocessador, sistemas digitais como eletrônica, não. Para mim, sistemas digitais são sistemas digitais. É uma outra área que utiliza a eletrônica, mas não é eletrônica. A eletrônica é pura mesmo, que eu aprendi quando eu entrei no Cefet, e acredito, é eletrônica analógica. Ela, na essência, né, a essência da eletrônica é eletrônica analógica. E eletrônica de potência é isso. É eletrônica analógica pura. Ou eletrônica analógica aplicada. Entendeu? Então, quando eu falo que eletrônica de potência é que é eletrônica, as pessoas brigam comigo. Não tem importância, não. É uma opinião, né? Vocês vão ter as suas quando já tiver mais experiência. Vocês já têm as suas, vocês vão refiná-la com o tempo. Então, com relação ao uso da eletrônica, né, eu coloquei aqui alguns exemplos de aplicação em algumas áreas. Por exemplo, na área industrial, tem esses exemplos aqui, são exemplos que eu busquei na internet, mas que vocês procurarem, vocês vão achar outros também. Por exemplo, robótica, utilização de máquinas de solda, né, que soldam com precisão e qualidade, forno, né, de aquecimento por arco, por aquecimento de indução, laser, bombas, tem todas as áreas, né? Aqui é uma linha de montagem de um carro, me parece, espero que não seja da Ford,
né? Por exemplo, na área de sistemas de geração e transmissão de energia, por exemplo, aqui, ó, alguns exemplos. Linha de transmissão, olha o tamanho desse transformador aqui, ó, né? Esse aqui é um transformador que faz a transformação para valores elevadíssimos, né? Tem retificadores que pegam uma tensão alternada de valor alto e transforma em uma tensão contínua de valor alto também para transmitir em tensão contínua, né? Quem for trabalhar com isso vai ter que estudar bastante e aprofundar. É uma aplicação da eletrônica de potência. A área residencial, um monte de coisa que tem aí, ó. Refrigeração, ar-condicionado, aquecimento ambiente, cozimento, televisões, som de modo geral, né? Então, tudo aí tem eletrônica de potência, por quê? Porque tem suas fontes de tensão. Tudo isso tem suas fontes, que geralmente são retificadores, controlados ou não. Uma máquina de lavar roupa tem tanta coisa de eletrônica de potência e de controle, nossa, incrível. A área comercial é igual a residencial, né? São muito parecidas, né? Que tem um elevador, né? E etc., né? Também foi buscado na internet essas fotos aí. Na área de telecomunicação, geralmente são as fontes, né? Que são os carregadores de bateria, sistemas de ininterrupto de energia, né? Aquele sistema de no break, que quando acaba a energia, ele continua aplicando tensão no circuito, geralmente alternado, não é isso? Tem um exemplo aqui, ó. Transporte, metrô, por exemplo, os motores desses trens aí são controlados, totalmente controlados, controla a velocidade, a frenagem. Antigamente era tudo corrente contínua, agora já não é mais, mas o processo é o mesmo, o tipo de conversor muda, mas a controlabilidade é a mesma. Esse caminhão grandão aí, que chama off-road, né? Olha o tamanho do bicho, tá cheio de fariseu lá, ó. Olha o tamanho do bicho. Eu tenho uma foto minha, que eu tirei quando eu visitei uma mineração lá em Araxá, a foto minha estava perto da roda, de uma roda do caminhão. E eu garanto a você que eu não sou alto, sou baixinho, mas a minha altura estava quase no eixo da roda, pra vocês terem ideia. Quer dizer, onde que eu pus a seta aqui, ó, é mais ou menos onde que estava o capacete que eu estava usando. Quer dizer, Oi? O meu pai faz uma operação, ele mostrou umas fotos. Tem... É incrível, né? Desse jeito. E esses caminhões, eles têm um motor para cada roda, né? E o motor controlado eletronicamente em cada roda. Tem esse exemplo aqui embaixo, que já está meio desatualizado, eu vou trocar ele. Isso é um carro híbrido, né? É um carro elétrico e de combustão também, né? Ele, aqui não dá para aumentar o tamanho, não. Deixa eu ver se dá. Segura o Ctrl. O Ctrl? Acho que não vai dar, não. É esse Ctrl e o scroll do mouse. Scroll. Dá Fácil, ele movimenta. No PowerPoint acho que não permite isso, não. Mas aí, de Ctrl mais. Tenta o Ctrl e mais. O Ctrl mais? É. Mas aí eu tenho que pôr o mouse lá no lugar. Deixa para lá, gente. É. O dia que eu aprender, eu faço para vocês. Ô, professor, já que eu interrompi você um pouco, não é querendo que acabe, não, é porque a gente tem outra aula, só avisando o horário, tá? Tá, e são quantos? São 20h45. A aula termina 20h40, que já terminou, já tem 5 minutos? Tem que respeitar, tá, gente? Vocês vão desculpar. Mas na aula que vem eu continuo nesse ponto aqui, pode ser? É só avisando, porque senão atrasa lá também. Não, vocês têm razão. E é o que eu falei, eu sou falador demais. Olha o tanto de slide que tem que passar para vocês. E você tem para até ficar 2 horas da manhã, hein? Esse assunto, gente, eu dou no presencial, estou acostumado a esse mesmo assunto em 2 semanas, em palestra de 1h30. E eu tenho dificuldade de fazer corte. Mas é isso, né? A gente tem que fazer o que dá. Eu vou
dar uma paradinha aqui, então, né? Eu vou... Geralmente eu faço a chamada, toda aula eu faço. Já baixei a lista de presença. Parei a gravação.